Olá! O objetivo dessa aula é apresentar para vocês alguns conceitos de comprimento ou deslocamento diferencial, área diferencial e volume diferencial aplicado aos três sistemas de coordenadas que nós estamos estudando: sistema de coordenadas cartesianas, cilíndricas e esféricas. Então, uma vez que vocês sabem como são as operações com escalares e com vetores, vocês já sabem o que é um campo escalar, o que é um campo vetorial. Uma vez que vocês sabem descrever localizações no espaço e vetores nos três sistemas de coordenadas, algo que é muito útil e que vai fazer muita diferença no estudo do eletromagnetismo é o conhecimento pleno de como são as definições dessas grandezas aqui: comprimento, área e volume diferenciais. Então, nesse nosso resumo, nessa nossa introdução antes do cálculo, antes de eletromagnetismo, a definição do que é cálculo vetorial é relativamente simples. Ela trata da diferenciação e da integração de funções vetoriais. Então, uma vez que você sabe como se calcula a derivada e como se calcula a integral de funções escalares, calcular isso de campos vetoriais não é muito diferente. Tá? Uma característica relacionada a campos vetoriais é que eles são campos que têm uma certa direção, que são grandezas que têm uma certa direção no espaço, uma definição vetorial para cada ponto no espaço. Então, algumas definições, como o deslocamento ao longo de uma trajetória, o fluxo que passa através de uma superfície, são definições que exigem um conhecimento desses elementos diferenciais. Então, a ideia dessa aula é nós vermos cada um desses elementos diferenciais. Lembrando que vocês não precisam decorar nada disso. Não é a intenção que vocês decorem, e sim que vocês entendam o significado e como utilizar essas definições na resolução de problemas de eletromagnetismo. Então, essa é a ideia central dessa revisão. Começando então com o sistema de coordenadas cartesianas. Sistema mais simples, que todos já estão habituados. É relativamente simples a definição do que é deslocamento diferencial, do que é área, do que é volume diferencial em um sistema de coordenadas cartesianas. Primeira característica, se vocês lembram das nossas aulas anteriores, a definição do sistema de coordenadas cartesianas é baseada então na direção, na orientação dos três vetores unitários, a x, a y e a z. Essa orientação independe da posição onde nós analisamos o problema, então eles apontam sempre na mesma direção. Então, por exemplo, dado um ponto no espaço, um ponto P, localizado nas suas coordenadas x, y e z, a partir desse ponto nós construímos um elemento diferencial de volume a partir então de deslocamentos diferenciais nas direções do crescimento das coordenadas. Então, por exemplo, ao longo do crescimento da coordenada x, nós temos um dx. Aqui está ele. Então, ao longo dessa direção aqui, nós temos um deslocamento infinitesimal, ou um comprimento infinitesimal, para ser mais correto, dx. Comprimento sempre relacionado à distância, deslocamento sempre relacionado à trajetória, um ponto inicial e um ponto final. Então, nesse dx aqui é um comprimento infinitesimal. Ao longo do eixo y, nós temos um dy, que é um comprimento infinitesimal, e ao longo do eixo z também um dz, que é um comprimento infinitesimal. Então, com isso se constrói esse cubo, né? É um cubo infinitesimal. E ele, então, além de representar uma superfície fechada nesse espaço tridimensional, ele também define aqui um volume infinitesimal. Pensando em deslocamentos, nós temos, então, possibilidade de nos deslocar nos três eixos, nas três direções. Pensando em termos de áreas, nós temos 6 áreas que descrevem esse cubo infinitesimal. As áreas podem ser tanto escalares, o valor da área,
Como a área também pode ter direção. Como assim direção? As áreas, elas também podem ser utilizadas para se calcular o fluxo ou uma contagem das linhas de campo que passam através delas. Então, nesse caso, nós temos 6 áreas que apontam em 6 direções diferentes. Na verdade, áreas que apontam na direção dos vetores unitários, a x, a y e a z, e os seus vetores negativos. E além disso, nós temos um volume. Bom, então o volume não tem como ser vetorial, o volume é sempre uma grandeza escalar. Então, de que forma nós podemos definir as áreas? Fica mais fácil, talvez, se nós entendermos as áreas como sendo definidas dessa maneira. Nós temos uma área de um dos lados desse cubo infinitesimal que aponta na direção do vetor positivo AX, e ela tem arestas dy e dz. Então, com isso, nós temos uma definição tanto escalar de área, multiplicação de dy com o dz, quanto uma definição vetorial de y dz na direção AX. Também temos a área lá do outro lado, que aponta lá para trás. Então, também tem a área menos AX. Mas, dependendo do cálculo, nós vamos olhar para essas tabelas, para essas definições, que eu vou mostrar aqui. Não precisamos definir a área na direção negativa dos vetores unitários. Da mesma forma, na direção do vetor unitário AY, nós temos uma área que é composta por lados dx e dz, e aqui a área apontando para... voltando aqui, temos também a área negativa apontando na direção menos AY, e agora sim, na parte superior desse cubo nós temos uma área apontando na direção AZ que tem como lados dx e dy. Então, com isso, nós temos condições de definir tanto deslocamentos quanto áreas, quanto o volume relacionado então ao sistema de coordenadas cartesianas. Então, de uma forma bem simplificada, qualquer deslocamento de L em coordenadas cartesianas tem como distâncias dx e deslocamentos na direção AX, distância dy na direção AY, distância dz na direção AZ. Então, um deslocamento tridimensional aqui, partindo de um ponto, por exemplo, aqui em um canto e chegando no outro, nós temos um deslocamento tridimensional. Se nós temos deslocamento só em uma das direções, nós utilizamos só o elemento necessário, tá? Mas aqui está o deslocamento descrito da forma completa. Então, o deslocamento em coordenadas cartesianas sempre vai ter pelo menos alguma dessas parcelas, ou mais de uma delas. Elementos diferenciais de superfície. Bom, elementos diferenciais de superfície são 6. Temos aqui os elementos com sinal positivo e também temos os elementos com sinal negativo, que eu omiti aqui para fins de simplificação. Mas as áreas têm um certo valor, uma certa magnitude e têm uma certa direção. Sempre que pensarmos em superfícies para calcularmos um campo que passa através da superfície, quando calculamos um fluxo, nós precisamos dessa definição vetorial. Então, por exemplo, ao longo do vetor unitário AX, temos dy dz. Então não fica difícil entender essa definição de área, porque sempre nós temos dy dz AX, sempre o vetor aqui apontando na direção perpendicular à área. Essa é a questão central. O vetor unitário que define a direção da área, quando nós precisamos da definição da direção, é sempre normal à superfície formada. Tá? Aqui, uma superfície formada por dx e dz possui direção a y. A superfície formada por dx e dy aponta na direção a z. E com isso, então, nós temos 3 áreas positivas nas direções dos vetores positivos e também outras 3 áreas, é só colocar o sinal negativo aqui. Então, distância é escalar, deslocamento é vetor. A área pode ser tanto escalar quanto vetorial, dependendo da utilização que nós vamos fazer dessa definição.
Mas o volume infinitesimal é sempre escalar. Então, nós só multiplicamos os três lados, nós temos uma medida de volume. Deslocamento em metros, por exemplo. Área em metros quadrados, volume em metros cúbicos. Parece trivial e simples no sistema de coordenadas cartesianas, mas o que eu quero que vocês entendam aqui é a ideia. Tá? Vocês não precisam decorar nada disso. Repetindo. Essa mesma ideia vai ser estendida aos outros dois sistemas de coordenadas, como nós vamos ver agora nos outros vídeos. Tá? Então, uma vez definidos os vetores unitários, definida a superfície fechada, definimos os deslocamentos, superfície e volume infinitesimal para cada um dos sistemas de coordenadas.